Sejam bem-vindos ao Brito Malls, com mais uma pauta aqui importante, NR1, Segurança do Trabalho. E hoje eu convidei aqui a Joilza, que atua aí na VerdeSeg, empresa especializada aí em segurança do trabalho, saúde e meio ambiente, certificações. Seja bem-vindo ao Brito Malls. Obrigada, Brito, pela oportunidade de poder falar um pouco sobre as questões de segurança do trabalho, saúde e meio ambiente. É um prazer estar aqui com você. E a NR1 trouxe aí mais foco para a gestão de riscos ocupacionais. Você acredita que as empresas estão realmente prevenindo riscos ou ainda trabalham apenas para cumprir a legislação? Qual é o seu ponto de vista em relação a esse tema, Joilza? NR1, riscos psicossociais, ele já vem sido tratado desde 2018, quando a ISO 45001 ela foi atualizada. As empresas já têm um sistema de gestão de segurança e saúde, elas já vêm aplicando esses aspectos de psicossociais dentro das organizações. No entanto, tivemos a atualização da NR1 agora em maio. Algumas empresas estão levando a sério. No entanto, tem algumas empresas assim, visão que está apenas cumprindo requisitos. Estão fazendo avaliação consistente, as empresas não estão preocupadas realmente em fazer um trabalho que agregue valor para colaboradores. Eu entendo que existam, sim, algumas empresas que estão comprometidas, que estão fazendo um trabalho de identificação, criando planos de ações. No entanto, outras empresas ainda não. É só para cumprir legislação mesmo. Trazendo um pouquinho, o que seria, assim, de forma bem didática, Joilza, a NR1, para deixar aqui nossos telespectadores com um pouquinho mais de conhecimento sobre o que é a NR1, quais são os grandes objetivos dela aí, no dia a dia do trabalhador? A NR1, ela foi atualizada, né, que antes era o PPRA, que era o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Há alguns anos, o PPRA virou PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Dentro do Programa de Gerenciamento de Riscos, tratado vários aspectos. Então, riscos químicos, físicos, ergonômicos, biológicos. No entanto, o INSS, o Ministério do Trabalho, os profissionais, eles perceberam que os afastamentos, devido à pressão psicológica, a burnout, a outros aspectos, vem crescendo. Então, todos os dias vê casos de suicídios. Os processos trabalhistas com relação à abordagem da liderança, com relação ao ambiente de trabalho, foi crescendo no decorrer do tempo. Com isso, o Ministério do Trabalho, junto com uma comissão tripartite, achou viável essa atualização da NR1. E o que foi adicionado? Os riscos psicossociais. Sabemos que no dia a dia os fatores humanos estão cada vez mais latentes, com necessidade de tratativas. Portanto, é devido a isso que surgiu a atualização da NR1. Para quê? Para que as empresas comecem a perceber que como que está o dia a dia? Como que as pessoas reagem às abordagens? Como que as pessoas estão mentalmente? Jornada de trabalho, porque a gente está falando também aí da jornada 6x2. Então, tudo isso impacta na vida do colaborador, tudo isso impacta na saúde mental. Então, a saúde mental vai ser tratada de... Então, querendo ou não, acho que é uma atualização importante. Você acha que também que as doenças psicológicas, o estresse, você acha que o pós-pandemia impulsionou essas questões no dia a dia? Com certeza, Gilberto. Durante a Covid, a pandemia, em 2020, 2021, as pessoas tiveram algumas perdas familiares, elas ficaram com dúvidas com relação ao futuro. Tivemos paradas significativas na produtiva. Então, tudo isso com certeza impactou. As pessoas viram que tudo pode mudar, não é? De repente, ninguém esperava a Covid da forma que foi. Então, com certeza impactou. Falando aqui, Jô, sobre, né, como falando sobre segurança do trabalho, shopping centers que possuem circulações intensas de pessoas, diversos trabalhos, áreas técnicas, manutenções, tudo acontecendo ao mesmo tempo.
Qual item você considera ser o principal risco ocupacional e por quê? Acredito que trabalho em altura, trabalho com elétrica, são os principais riscos nas operações dos shoppings. Na maioria das vezes, as empresas elas não estão preocupadas com uma linha de vida, com um EPI específico para um trabalho com elétrica, com a possibilidade de avaliar o PGR e identificar o que tem de controle. Todo risco tem que ter um controle. Então, vou realizar um trabalho acima de 2 metros. A NR35 ela determina que essa atividade seja controlada. E controlada através de quê? De treinamento, controlada através de um atestado de saúde ocupacional que o funcionário tem que ter, através de uma linha de vida. Então, todos esses aspectos têm que estar bem incorporado na política do empreendimento, tem que ter controles, a liderança tem que ter uma visão sistemática que, quando for demandar uma atividade, tem que ter controles, tem que ter o EPI adequado, a proteção coletiva adequada para o colaborador realizar a atividade com segurança. Eu trouxe aqui pontos importantes, né, Joilza, sobre controles, procedimentos, então a importância aí da liderança envolvida em tudo isso, o colaborador entender essa questão da vida, do risco que ele corre ali em qualquer tipo de atividade, né, seja uma atividade simples ou seja uma atividade um pouco mais complexa. E a questão da gestão de documentos, né, segurança do trabalho. Às vezes as empresas não têm o técnico de segurança do trabalho ali fixo, tem um técnico de segurança volante, um subcontratado, uma ferramenta estratégica aí para a prevenção, né, essa gestão de documentação, como cuidar disso no dia a dia, como arquivar isso, como reportar ao Ministério do Trabalho e Emprego, né, esses indicadores, que é importante. O pessoal saindo um pouquinho aí você acha que o pessoal acaba fazendo mais pelo risco de fiscalização e auditorias, ou você vê o movimento do dia a dia das empresas investirem mais energia nessa cultura de prevenção? Devido à experiência de 19 anos na área de segurança do trabalho, eu percebo que as empresas elas fazem apenas para atendimento a requisito legal. Na verdade, não existe um treinamento efetivo onde o colaborador tenha o aletramento sobre os riscos da atividade, seja da NR35, da NR10, da NR33. Portanto, a minha percepção, a maioria das empresas fazem o treinamento apenas para atendimento a requisito legal. Existe uma gestão documental onde o colaborador faça o treinamento, faça o atestado de saúde ocupacional, que é o ASO. Na verdade, ele primeiro faz o atestado de saúde ocupacional para depois fazer o treinamento. Aí a empresa desenvolva um procedimento interno específico para a atividade e tudo isso, né, tem que ter uma gestão. Então, hoje a VerdeSeg, ela faz gestão documental, então avalia, né, todo o conteúdo, se o colaborador está apto, se ele tem um treinamento, se a empresa tem pontos de ancoragem, a liderança tem conhecimento dos riscos. Então, tudo isso é feito através de uma plataforma, né, super necessária. Para quê? Para a gestão. Eu entendo que a gestão documental é essencial, tem que ser feita. Treinamentos não pode ser apenas fachada só para atendimento a requisito legal. Então, a tecnologia também acaba auxiliando aí o controle dos processos, o arquivamento deles. E você trouxe também pontos importantes. A cultura, acho que a cultura aí é o dia a dia, é a prática. Até trouxe um dado aqui: acidentes de trabalho crescem no Brasil e atinge recorde em 2025, aponta o estudo aí do Ministério do Trabalho e Emprego. O levantamento foi feito aí com 806 mil ocorrências aconteceram aí, isso foi registrado, né? E 3,6 mil mortes no ano. O país soma aí 6,4 milhões de casos e mais de 27 mil óbitos em uma década. Então, um dado aí bem alarmante e bem preocupante. Quando falamos aí, Jô, de uma implantação de uma cultura de prevenção, segurança do trabalho, o que você entende que são os três principais indicadores, três principais processos que uma empresa tem que focar e quais as pessoas que devem ser envolvidas por uma implantação inicial em qualquer tipo de empresa, seja ela grande, pequena ou de médio porte aí? Eu entendo que é extremamente necessária a participação, a determinação da alta liderança com
relação a entender o quanto é necessário, né, o sistema de gestão de segurança do trabalho. A alta direção, entendendo a necessidade dessa implementação, ela vai cascateando com as outras lideranças. Então, é essencial que a alta direção entenda essa necessidade e aí venha, né, definindo qual a política da empresa, qual os objetivos e metas, qual a responsabilidade da liderança, né, com relação a riscos de segurança e assim, né, cascateando procedimento por procedimento e, né, treinando, divulgando, implementando o sistema de gestão, treinamento, conscientização, divulgação, cascatear em todas as camadas, para todas as pessoas, para todos os colaboradores, seja ele das áreas operacionais, administrativas, para assim ter um sistema de gestão robusto, onde todos tenham o mesmo objetivo, que é o zero acidente, que é um sistema de gestão, uma cultura fortalecida, onde, mesmo que não tenha ninguém observando o colaborador, ele estará fazendo as atividades de forma correta. Você mesmo tem aí atividades de domingo a domingo, então você não está o tempo todo. Então, tem 3 turnos de trabalho, a liderança não está presente o tempo todo. Então, quando a gente consegue implementar uma cultura organizacional onde todos os colaboradores entendem o sentido de um procedimento, do preenchimento de um formulário, isso acaba agregando para a empresa e para os colaboradores, porque a segurança do trabalho está aí e todo mundo tem que praticar, que seja no trabalho, que seja em casa, que seja em uma viagem. Então, a gente tem que praticar a prevenção no dia a dia. Não, faz todo sentido, Jô. E a coisa que você falou aí, né? Eu acho que a primeira pessoa que deve se importar é o próprio colaborador, né? Porque afinal a gente sai de casa com o objetivo de voltar para casa, né? 100% saudável, né? Inteiro, sem nenhum tipo de acidente ou intervenção aí que possa prejudicar a questão da nossa saúde. E também, Jô, eu acho que no dia a dia que você trabalha aí, o acidente de trabalho também acaba sendo, falando um pouco da parte financeira, é um prejuízo para as empresas, né? Como que você tem visto aí, assim, qual seria um indicador, 2, 3 indicadores que as empresas hoje acompanham, uma grande empresa que já passou aí, relacionada à segurança do trabalho, que de fato mostra ali o gerente financeiro, o CEO, colocando a lupa sobre aquele item ali, falando às vezes uma empresa até internacional que acaba tendo que reportar para os seus acionistas, né, a questão da segurança do trabalho, a meta do acidente zero. Traz um pouquinho para a gente aqui no Brito Malls, o canal aí que cada vez mais aí trazendo conteúdo de primeira linha aí para você que trabalha aí no varejo. O acidente do trabalho, ele impacta várias camadas. Então, ele impacta, né, o colaborador de imediato, ele impacta a empresa, porque a empresa, os primeiros 15 dias após, né, o acidente do trabalho, ela vai custear 15 dias que o colaborador estará ausente. Ele impacta a nação, porque a cada dia a gente tem, né, um estrondo aí de pagamentos do INSS. Ela impacta a família do colaborador, que na maioria das vezes, né, às vezes o colaborador tem um benefício que às vezes é paralisado, uma férias que também acaba não tendo. Mas os 3 principais indicadores que a gente, na maioria das vezes, a gente avalia é taxa de frequência e taxa de gravidade. Então, dependendo da taxa de frequência e taxa de gravidade, a gente consegue identificar o quanto o processo ele gera um risco para a organização. Em grandes indústrias, quando acontece um acidente, a investigação ela é bem robusta, é vista várias camadas de lideranças e é feita uma tratativa para identificar não o culpado, mas sim identificar a causa raiz. Identificando a causa raiz, a gente, na maioria das vezes, a gente faz um cascateamento para todas as áreas e identifica as áreas que tenham o mesmo risco e que possa ser eliminado. Mas os principais KPIs taxa de frequência e taxa de gravidade para identificar o quanto o processo gera risco para os colaboradores. Pegando o gancho no que você falou aí, auditoria, indicadores, nós acabamos nos conhecendo também através de um processo de auditoria, onde aí eu estava em um shopping, passando aqui para a galera aqui, e a empresa começou a ser auditada por uma empresa de certificação do nosso cliente, no caso era o empreendedor do shopping, e aí a Joilza chegou lá com um checklist gigantesco,
fez a nossa vida ali virar do avesso, porém nos trouxe muito aprendizado, conhecimento de coisas que a gente não vivenciava no dia a dia, e dali para frente mudou bastante coisa na minha forma de olhar para a segurança do trabalho, olhar para o nosso dia a dia, para a rotina, e sabemos aí que os shopping centers, a indústria do varejo, às vezes ainda não tem uma política de segurança do trabalho tão forte como é a indústria, porém está havendo aí pequenos passos para chegar nesse grande objetivo, acredito, e nós como grandes patrocinadores e trabalhadores da área precisamos também abraçar a causa e fazer acontecer, né? E buscar aí conhecimento aí com pessoas como a Joilza, a VerdeSeg aí, para nos ajudar, porque no nosso dia a dia a gente não foi algo que nós estudamos, então podemos buscar especialistas aí como ela para nos apoiar a desenhar um bom plano de aculturamento, quais os principais indicadores, quais são os primeiros passos aí que nós possamos dar para implementar processos, acompanhar esses processos, como medir, a melhor forma de apresentar também isso para a diretoria, que afinal às vezes você não tem uma cultura, mas após levar alguns números, alguns indicadores, quais os riscos medidos ali, mapeados, a conversa pode mudar. Então, muita coisa também no nosso dia a dia depende da boa vontade, das nossas atitudes, e acho que segurança do trabalho, como diversos outros processos, tem que ter seu valor aí dentro da companhia, dentro da empresa. Afinal, pessoas, né, empresas que dependem de muitas pessoas, precisa cuidar bem dos seus colaboradores, ainda mais agora aí, né, várias pautas quentes em andamento, questão da NR1 agora, falamos um pouquinho, a questão da escala 6x1, tudo isso acaba impactando aí na economia da empresa, na DRE ali no final do mês, né, se os colaboradores estão se acidentando, quais as consequências disso, o risco da imagem, né, sabemos aí quando sai uma notícia pública aí com carimbando ali a sua marca, é muito ruim, então precisamos ficar atentos, tomar nossos cuidados, e às vezes começar pelo básico, né, Joilza? O arroz com feijão bem feito já é um passo inicial. E aí você vai pavimentando, né? Acho que mês a mês, ano a ano, até chegar aí num padrão aí de ISO. Qual o nome da ISO aí, Jô? 45001. 45001, né? Que é o Sistema de Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho. E se eu puder dar uma dica assim de ouro, seria: avaliem o que está escrito no plano de ação do PGR de vocês. Quais são as ações que eu tenho que tomar? O PGR vem com a estrutura, né? Que no final tem que ter um plano de ação. Com esse plano de ação, vocês com certeza vão conseguir tomar ações. Se vocês puderem, tenham uma rotina de aplicar pelo menos um diálogo de segurança semanal para os seus colaboradores, para explanar sobre os riscos. Tenham dedicados pelo menos 5 minutos para falar de segurança com as suas equipes, para falar sobre os riscos. Busquem preparar as lideranças para entender o quanto eles têm de responsabilidade com relação a cada demanda de trabalho. Antes de demandar, tem que avaliar o que é necessário de controle para realizar essas atividades. Então, a segurança do trabalho ela não tem segredo. No entanto, ela precisa, né, de comprometimento. A produção ela não é o principal foco do nosso dia a dia. O nosso principal foco é que as pessoas voltem para casa da mesma forma que elas começaram o dia, né? Então, né, sem nenhuma lesão, sem nenhum distúrbio mental. Então, a minha recomendação é: avaliem o que tem no PGR. Conheçam também o GRO, que é um documento que está inserido dentro do PGR, que é o gerenciamento de riscos. Entendam quais são os riscos, se tem risco de ruído, se tem risco de manuseio de produtos químicos, se tem risco de trabalho em altura, se tem espaço confinado, se tem atividade com elétrica. Todo esse trabalho, tudo isso é visto dentro do Programa de Gerenciamento de Riscos, que é o PGR. E dentro desse PGR tem o plano de ação. Então é muito simples. Vejam o PGR, vejam o plano de ação e executem, gerem evidências. Porque se ocorrer um acidente, com certeza, né, tem aí polícia técnica, polícia civil, a empresa vai ter que responder. E algumas vezes uma má conduta do colaborador que assume o risco. Então, se vocês têm documentação que comprove que tiveram, né, ações de um diálogo de segurança, de uma permissão de trabalho, de uma análise preliminar de riscos, eu tenho certeza
que, pelo menos a parte documental, não que a empresa vai, né, ficar livre de outras situações de responder o processo. No entanto, ela vai ter evidências que existiam controles, ok? Depois dessa dica de ouro aí, pessoal, vamos conhecer melhor aí os documentos, né, como a Joilza colocou aqui, tirar da gaveta aí o PCMSO, PGR. o PGR. Às vezes também é necessário dar uma sacudida também no time de RH, de departamento pessoal, chamar o terceirizado aí que às vezes assina o seu PGR, porém nem conhece seu shop, a sua unidade, só faz lá do escritório, te manda e para cumprimento de tabela. Então vamos ficar ligado. Obrigado, Joilza, para as pessoas terem acesso aí a Joilza, a Verdseg. Quais são seus canais aí, Jo? Por favor, e depois a gente vai colocar também na descrição do vídeo aí seus links de Instagram, LinkedIn. Por favor, suas palavras finais aí para o Brito Malls. Vocês podem acessar através do site, que o Giba vai colocar aqui o link, e através do Instagram. Vai ser um prazer, né, orientá-los. A gente faz um diagnóstico gratuito, introduz situações de... A situação atual da sua empresa, né? A gente dá um panorama geral. Então, muito obrigada, Gilberto. Valeu, Joilza. Muito obrigado. Brito Malls agradece aí a participação na construção de mais um vídeo, com um grande objetivo aí de levar informação aí para a galera, conhecimento de quem vive o dia a dia aí na prática. Então, obrigado, Brito Malls para cima e até o próximo vídeo aí.